Bom dia, obrigado a todo mundo que está aqui. Sou Marcos Cavalaro, sou um matemático com especialização em estatística, trabalhei muito tempo em bancos e financeira, então tenho duas passagens pelo Santander, trabalhei 5 anos no total no Santander, trabalhei 5 anos também na BV Financeira e também bastante tempo no varejo, fiquei 8 anos na Riachuelo, então ontem vendo o case da Riachuelo aqui, ver o quanto continua evoluindo lá é muito bacana. E aí, desde o final do ano passado, eu estou aqui na Americanas. A gente tem muitos desafios por aqui, é uma empresa com muita oportunidade, muito desafiadora, mas que acho que está todo mundo trabalhando unido ali e vem fazendo grandes avanços aqui, pelo menos desde que eu cheguei aqui, eu vejo muita coisa mudando, muita coisa legal acontecendo. Eu vou falar hoje sobre recomendação, também falar um pouco de CRO aqui. E aí eu queria recapitular aqui um pouco e trazer um pouco da história da Americanas e conectar aqui com o tema e até com a chegada da Insider. Então, a Americanas é uma empresa que tem quase 100 anos aqui no Brasil, é uma empresa que tem quase 1.500 lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Então, uma empresa com uma capilaridade enorme, que talvez poucas outras lojas no Brasil sejam tão grandes fisicamente quanto a gente. É uma empresa que passou por dificuldades em anos anteriores, acho que todo mundo que vê notícia pôde acompanhar, mas também quem acompanha viu na nossa última divulgação de resultados o quanto a gente está evoluindo e o quanto a nossa história está mudando. Pegando lá da própria divulgação de resultados, eu pesquei ali quatro tópicos e trouxe para cá, porque estão muito conectados aqui com as nossas estratégias e são tópicos que CRM pode muito ajudar. Acho que são tópicos que CRM influencia demais e pode alavancar muitos resultados aqui da empresa, principalmente para esses quatro aqui. Então é o foco no físico, então conectado a essa história de 1.500 lojas, o quanto a gente pode alavancar e tirar resultado disso, a experiência omnicanal, o quanto a gente pode influenciar com o canal digital e criar uma experiência única para o cliente, e esse canal digital ser rentável. Então o canal digital ele não pode estar ali só porque é bonitinho, ele tem que ser rentável no final do dia. E o engajamento personalizado, totalmente CRM. Então não faz sentido eu ter uma experiência única para os clientes, sendo que a Americanas tem ali mais de 30 milhões de clientes ativos. Então cada cliente tem a sua experiência e a gente pode contribuir muito aqui com a personalização. Dadas todas essas mudanças, no ano passado a gente fez trocas de várias ferramentas, vários novos parceiros chegaram na empresa, eu nem trabalhava aqui ainda, mas a Insider foi um deles. A Insider chegou aqui em abril do ano passado, então foi quando a gente trocou a nossa ferramenta de CRM e começou a reconstruir aqui a nossa história e a nossa área. Foi quando a nossa área foi remodelada, a nossa área foi repensada e foi colocada como uma área estratégica. Isso pode ser visto também na divulgação de resultados. Ali tinha uma parte específica falando da área de clientes e entre elas a área de CRM da Americanas. Contando um pouco mais aqui sobre essa transformação, então lá em abril a gente teve a troca de ferramentas, a gente começou com os modelos de recomendação ali, mas nada ainda era muito automático. Aquele conhecimento do cliente que a gente tinha no passado, ele precisou ser reconstruído na Insider. Então a gente começou a popular o nosso canal digital com modelos manuais, para eles irem aprendendo o comportamento dos clientes, para eles irem aprendendo sobre a busca, sobre a compra, para começar aí sim fazer as recomendações aqui e a gente usar de toda essa capacidade que a Insider tem para ajudar a gente na conversão. Então isso durou ali mais ou menos um mês, esses modelos ficaram no tempo de aprendizado, e ali em junho, mais ou menos, a gente começou aí sim a ligar as nossas estratégias de recomendação mais robustas. Então aí a gente começou a popular todas as nossas páginas, desde da home, a busca, a página de produto, a página de categoria com modelos. A gente foi colocando mais de uma vitrine com modelos diferentes dentro das páginas. A gente foi ligando vitrines no site, no aplicativo, no desktop. Então foi tendo uma completude mesmo de canal. Era um momento que a gente precisava acelerar demais. Por quê? Teve a troca de ferramenta e o resultado precisava retomar. Eu não posso ficar ali com aquele gargalo de resultado. Então as coisas foram feitas, mas como tudo que é feito rapidamente, a gente precisa dar um passo para trás para entender o que está sendo feito. E aí foi um trabalho muito de UX, um trabalho muito de completude mesmo, das vitrines que a gente estava fazendo de recomendação. Então a gente olhou para tudo que estava fazendo, tinha coisas fora do padrão,
tinha coisas que no site estava diferente, o site por si só era um pouco diferente dos produtos que apareciam na vitrine, então a gente precisou ali padronizar tudo que estava aparecendo. Aqui, muitas coisas importantes começaram a surgir. Então, por exemplo, aqueles selinhos que a gente tem no site de frete grátis, retire rápido, retire em até 2 horas, um parcelamento diferenciado, aquele botãozinho que facilita a sua compra, que você clica e coloca o produto direto no carrinho, aquilo a gente não tinha e passou a ter depois. Depois que a gente foi olhar para tudo que estava sendo feito e perceber o que a gente tinha deixado para trás. Tudo isso foi implementado ali a partir de junho e fica a minha primeira dica, assim, isso é muito importante. Assim, o que a gente facilitou na jornada, colocando, chamando a atenção do cliente com esses selinhos, facilitando a compra dele com um botãozinho do carrinho ali, só para ele dar um clique e já ir o produto já ir para o carrinho dele, foi sensacional. Então a nossa virada aconteceu ali, mais ou menos entre junho e julho. A gente teve todas as vitrines funcionando normalmente, teve uma estabilidade em tudo que a gente estava fazendo, e aí a gente pôde começar a trabalhar o growth. Então a gente colocou tudo para rodar, deixou tudo estabilizado, e aí a gente vai começar a pensar teste, hipótese, o que a gente vai fazer, qual que é a estratégia que funciona melhor, o que eu testo para um perfil de cliente, o que eu testo para outro, e aí a gente entra muito nessa lógica de growth. Aqui eu vou pegar 3 exemplos e trazer para vocês, e vou fazer um paralelo com o cliente chegando na loja. Então eu vou começar pela home. A home, a nossa página de entrada. Então pensa no cliente chegando na loja. O cliente chega na loja, a loja, para quem já teve a oportunidade de vivenciar, todo dia de manhã a loja está ali, todo mundo correndo para arrumar, para colocar as coisas certas, para pegar o produto que está na promoção, colocar para frente, se é sazonal, pegar o produto que está na data sazonal, dar mais destaque para ele na loja. Então tudo isso é feito todo dia. E aqui, com a vitrine de recomendação, a gente consegue pensar da mesma forma. Então, para fazer uma home que é mais chamativa, para chamar a atenção, como quando o cliente entra numa loja bem arrumada, que tem os produtos bem dispostos, a gente precisa estar muito conectado com o negócio. Aqui a gente tem todo dia conversa com o canal digital para entender os desafios deles, entender os produtos que a gente pode acelerar, entender produto que talvez a gente já não tenha tanto estoque, que a gente precisa tirar dali da frente, a gente não pode deixar ali. Aqui é muita parceria com o canal digital e muito entendimento de desafio do negócio. E aí, além disso, a nossa proximidade com o canal digital tem que ser para testar a posição das vitrines, por exemplo. Não adianta eu ter um monte de vitrine no meu site, na minha home, mas todas as vitrines lá para baixo, no final da página. O cliente tem que scrollar a página 1000 vezes até chegar na vitrine. Então, assim, essas conversas com o canal digital e o que a Insider proporciona de fazer teste AB, separar grupos de controle, permite que a gente faça essas provocações para o canal e que a gente vá testando. Então, se eu tenho uma vitrine hoje para baixo, porque o canal entende que ele tem que ter um banner ali para falar de Páscoa logo no topo da página, me dá 10% do público, deixa eu colocar essa vitrine para cima, deixa eu testar, deixa eu fazer um teste AB, deixa eu mostrar para você quanto que está alavancando ou não. Às vezes pode não dar certo, mas às vezes dá. E aí esse aprendizado é dia a dia, essa conversa é dia a dia, e isso é muito importante para a gente ter uma maior conversão aqui com tudo que a gente tem de ferramental da Insider. No segundo exemplo, eu vou pegar aqui a página de categoria. Então, ainda seguindo a entrada do cliente na loja, o cliente entrou na loja, ele passou, viu ali o que tinha de destaque, mas ele foi para a loja para ver um produto específico. Ele foi para ver, aqui eu peguei um exemplo, ele foi para comprar um ventilador. Mas ele não sabe qual que é o ventilador. Ele quer chegar ali e olhar para a gôndola ali e dar uma olhada no geral no que tem ali para ver qual que agrada a ele. Então, aqui na página de categoria, a gente tem vitrines que tem categorias complementares. Então, se ele começou a navegar por um ventilador, eu preciso mostrar uma variedade de ventiladores para ele. Ele ainda não sabe, eu não sei qual que é o ventilador que ele quer, mas eu posso dar para ele os principais ventiladores, os que são mais vendidos, os ventiladores que clientes com o perfil dele costumam comprar, os ventiladores que clientes com o perfil dele costumam navegar. E aí eu colocar uma disposição aqui para ele, baseado em todo esse histórico e com toda essa modelagem que tem por trás. Isso daqui dá essa complementariedade da categoria. Além disso, a gente sempre coloca pelo menos uma vitrine com outro teste. Então pode ser o produto mais vendido do site, o produto que o cliente, em outro momento da navegação,
ele olhou, mas ele abandonou, ele não quis comprar, ou ele só viu e ele nem chegou a colocar no carrinho, mas ele visitou, então ele tinha interesse. Então eu posso tentar resgatar esse cliente para cá, dando aquele produto para ele. Então, de repente, o cliente estava vendo uma Havaianas ontem e hoje ele voltou para ver o ventilador. Mas eu vou mostrar aquela Havaianas de ontem para ele ali. Quem sabe agora ele não esteja nesse momento. Então, cabe a mim lembrar, já que eu tenho essa inteligência, eu posso lembrar ele desse produto. Isso aqui é um teste. Então, tem várias possibilidades aqui, tem vários modelos por trás que a gente pode testar e vendo o que a gente consegue tirar de maior resultado. O que é importante, assim, os testes eles nunca acabam. Quando a gente chega no modelo que é o campeão, que ele está implementado, a gente sempre mantém ali uma massa de teste. Por quê? Aquele campeão, ele não vai ser campeão para sempre. Daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, pode ser que aquela massa pequenininha vai te mostrar que putz, o campeão era campeão no mês passado. Agora é hora de você reverter. Então o teste tem que ser contínuo e é isso que a gente faz aqui, tá? Terceiro exemplo aqui que eu trago é a página do produto. Então aqui eu estou pegando o exemplo de chinelo. Ainda seguindo, o cliente continuou na loja, ele chegou na gôndola, ele viu algumas coisas, mas ele parou na frente de um produto. Peguei o exemplo do chinelo aqui que acho que é mais fácil. Quando a gente chega na gôndola de chinelo, você quer comprar um chinelo, mas não necessariamente o que você está olhando ali, o que você gostou, é o seu número, ou você gostou do modelo, mas não é a cor que você quer, ou você gostou do modelo e da cor, mas o preço está mais alto e você quer saber o valor do produto do concorrente. Então aqui a gente procura colocar sempre esse sortimento de produtos. Então se você está olhando um chinelo verde, vou te mostrar um chinelo verde de um número maior, de um número menor, para ficar fácil de você achar. Vou te mostrar um chinelo de outra cor, daqueles mesmos números para ficar fácil. Vou te mostrar o produto do concorrente. Então vou facilitar a sua vida, como se você tivesse com tudo na sua frente e você conseguisse esticar a mão para pegar. Embaixo, o mesmo teste. Então aqui os mais vendidos do site, mas poderia ser os últimos vistos. Isso daqui para cada tipo de cliente vai aparecer uma vitrine e a gente está sempre por trás acompanhando o que está gerando maior CTR e maior conversão. O que é importante aqui? Por trás, a conexão do sortimento de produtos. Aqui a gente está com a Insider e a VTEX. Então se alguma dessas pontas escapa, isso daqui vai ficar sem popular. Isso aqui vai ficar uma vitrine vazia. Eu vou deixar de apresentar a vitrine. Isso daqui tem uma conversão gigantesca. Eu vou chegar no próximo slide no que a gente está fazendo aqui. Mas assim, é muito importante a gente ter tudo amarrado por trás em tecnologia. Porque quando uma vitrine dessa cai, a gente está perdendo venda. A gente está desaproveitando ali, o cliente está naquele momento vendo um produto e eu estou deixando de mostrar um negócio que para ele vai ser super importante. Eu estou facilitando a vida dele dentro do canal digital. Então quando eu não mostro a vitrine, fica mais difícil para ele chegar ali e comprar o que ele quer, para comprar algo parecido com o que ele quer, ou para comprar algo que ele nem imagina que queira, mas que alguém parecido com ele já comprou, e aí a gente mostra e esse perfil nos dá esse tipo de coisa. Vou falar um pouco de resultado. Isso daqui, lembra que eu contei que a gente teve um momento de integração, teve um momento de padronização, até a gente chegar nas vitrines estáveis. E foi ali mais ou menos no meio do ano passado. Então não foi logo na chegada da Insider, foi uns 2, 3 meses para frente, e a gente vem comparando aqui tudo na mesma régua, desde quando a gente estabilizou a ferramenta até o dia de hoje. Então, desde quando a gente estabilizou a ferramenta, a gente evoluiu 140% a quantidade de views da recomendação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu poderia ter alguma página que não tinha uma recomendação implementada, eu poderia ter uma página que tinha 2 vitrines e eu passei até a 3, eu poderia ter um aplicativo que não funcionava na época, que depois a gente conseguiu evoluir, conseguiu colocar para funcionar. Então isso daqui mostra a quantidade de views. Eu cresci a minha cobertura dentro do canal digital com a recomendação. Cresceu 140%. E o meu resultado? Ele cresceu 1.100%. Isso daqui é o resultado de growth. Isso daqui é o resultado de todos os modelos que a gente tem dentro da Insider e pode testar. Isso aqui é resultado do trabalho do dia a dia das pessoas da área. Então assim, tem sempre uma pessoa inquieta ali, olhando para tudo que a gente vem fazendo e buscando trocar, testar, aprender e, quando aprende, escalar. Mas lembrem, não é só escalar e deixar lá. A gente escala e mantém o teste rodando, porque senão esse negócio vai cair. Então, assim, enquanto a gente cresce 140% a quantidade de views, se a gente não tivesse feito nada, se a gente tivesse ficado sentado, olhando as vitrines rodarem, a gente deveria crescer 140% o resultado. Mas a gente cresce 1.100%. E ainda na mesma régua, o GMV no canal digital. Então o canal digital ele cresce venda 200% no mesmo período.
Se eu cresço 1.100 com recomendação e o canal digital cresce 200%, imagine o quanto de share a gente está ganhando dentro do canal digital com recomendação. Então, assim, recomendação, isso aqui hoje é um negócio de ouro. Assim. É um negócio que quando escorrega uma hora uma vitrine que não aparece, meu celular pipoca, reclamando por que a vitrine está fora. Porque hoje é claro para todo mundo na empresa, do analista ao diretor, ao vice-presidente, o quanto isso aqui agrega de resultado para a gente. Então aqui, o crescimento de 200% do canal digital tem muito a ver com o crescimento na recomendação. Recomendação vem fazendo cada vez mais volume aqui dentro do canal e trazendo cada vez mais venda e cada vez mais relevância aqui para o que a gente apresenta para os clientes. Eu vou falar um pouco agora do que a gente vem fazendo. Então, falei muito da recomendação no canal digital e a gente vem começando a explorar a recomendação também nos canais dirigidos. Então, como que funciona um e-mail que eu tenho ali uma promoção, eu tenho aqui o exemplo da Páscoa, que eu vou falar para ele de Páscoa, mas que eu conheço o perfil daquele cliente. Talvez, assim, eu vou falar de Páscoa porque chocolate, todo mundo vai comprar. Mas eu sei que aquele cliente está precisando de outra coisa. Ou que clientes como aquele cliente compraram outra coisa. Então, como é que eu componho um e-mail para dar o start naquele assunto, que é o principal, mas que eu complemento com coisas que são de interesse dele? E aí a gente está testando aqui no e-mail, a gente está testando aqui no Web Push, que é mais um canal aqui que a gente consegue fazer junto com a Insider, e a gente está testando no Push também. Aqui, de novo, tem algumas peças chapadas, mas o e-mail é um grande exemplo. Assim, a gente já testou essas vitrines com os itens recomendados para cima, para baixo, de ponta cabeça, para o lado, de escrito em linha, com o texto cortado. Então isso aqui, até a gente chegar em um modelo que fala assim, esse daqui está trazendo conversão, esse aqui é o meu campeão, isso aqui tem muito teste por trás e tem muita gente aqui olhando e todo dia sendo, se questionando quanto o seu trabalho, o que está entregando. O Web Push é a mesma coisa. Então isso aqui, para quem não conhece, quando você está navegando no seu computador, você recebe ali como se fosse um pushzinho do celular, mas aparece na tela do computador. E aí aqui, a gente conectado com a recomendação também. Esse aqui a gente já está testando há algum tempo, que eu falo mais de um mês, e a gente já tem os primeiros resultados aqui. A gente tem um uplift de 15% quando a gente faz o Web Push com recomendação. E o Push, que é mais recente. Então, o Push, é claro, a gente tem várias segmentações ali por trás para disparar as comunicações para os nossos clientes, mas a gente vai muito nas promoções. Então, eu vou partir do meu calendário, vou partir de onde eu estou, procurar as melhores ofertas e aí eu encaixo aqui com os meus segmentos. E aqui não. Aqui eu tenho meus clientes e eu vou ofertar para ele, vou recomendar para ele, com base no perfil dele, no histórico dele ou no histórico de pessoas parecidas com ele, o que faz sentido para ele naquele momento. Então, esse daqui, eu acredito muito, a gente começou agora, ainda não tem resultado, mas acho que daqui a um tempo dá para a gente trazer aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Aqui, trazendo exemplo de web template, que a gente chama. Aqui, eu vou conectar com um desafio que a gente tinha do negócio. A gente tem um desafio, e é um comportamento que acontece muito na loja física e que é muito rentável para a gente na loja física, mas que ele não se repete no site. E a gente está buscando ajudar o canal com um web template. O que acontece? Quando o cliente vai na loja física e ele compra uma fralda, ele acaba levando outros itens ali de bebê. Então ele vai lá, ele compra um lencinho umedecido, ele compra uma pomada, ele está naquele corredor ali, e ele vai lá e pega outros itens. Então isso é muito bom. A fralda é um item caro, mas que não tem tanta margem, e aí quando o cliente acaba levando outros produtos ali junto, é um cliente que se torna mais rentável. No site não. No site, se o cliente procura a fralda, ele compra a fralda e deixa por ali, acaba por ali. Então ele vai lá e vai comprar a fralda só. E aí o que a gente pode... A nossa ideia, assim, como é que a gente coloca algo no carrinho de compras dele para lembrar que a gente tem esses outros produtos? Então, para lembrar ele que, putz, tem lencinho, tem a pomada aqui, tem outras coisas. Então a gente está rodando aqui esse teste com os templates. O exemplo de fralda é um,
Aqui tem um exemplo do Kit Kat. Hoje, acho que a gente é um dos maiores vendedores de Kit Kat do Brasil. Então, carrinhos ali que caibam o Kit Kat, mas que não tem, a gente coloca lá o Kit Kat para o cliente lembrar e colocar dentro. Tem o exemplo da pilha. Então, o cliente está levando um brinquedo ali, que vai usar pilha, mas não está levando pilha. Então, a gente coloca um template aqui de pilha para ele lembrar da pilha também. Então, a ideia aqui é gerar cross-sell nos carrinhos e o cliente levar mais produtos ali e a gente ter cada vez mais margem dentro da nossa cesta. Mais um exemplo aqui, esse aqui de novo eu tenho o resultado aqui de cabeça daquele ali da Páscoa, que foi muito legal. O que a gente fez na Páscoa? A gente colocou esse template, que a gente chama de prova social aqui, que mostra em determinados itens quantos clientes estão navegando por aquele produto. Então é um produto, um ovo de Páscoa, está no meio da Páscoa, todo mundo está navegando. Se o cara deixar muito tempo ali, vai acabar, aquele negócio vai ficar lá e ele vai perder. Então a gente mostrou para ele. E aqui a gente está sendo bem, assim, o resultado desse negócio está sendo bem legal, mas assim, é um adendo aqui, tem parte do time aqui, assim, a gente é bem justo, assim, a regra que está aqui, ela realmente acontece, assim. Só que ali estava mostrando que tinha 303 pessoas olhando, tinham 303 pessoas olhando naquele momento. Eu acho que isso é um dos segredos para esse negócio estar dando certo. A gente dá essa urgência para o cliente, então tem algumas regras por trás de qual que é o produto, de qual que é o estoque daquele produto, para mim não dar urgência para um negócio que talvez vá acabar e não consiga entregar. Então tem algumas regras de negócio por trás para a gente apresentar esse template, mas quando a gente apresenta, ele tem um CTR aqui que, se eu não me engano, é 15% maior do que quando a gente não apresenta. Então essa urgência em determinados produtos, ele faz alavancar aqui tanto o CTR e depois, consequentemente, a gente vai ter mais conversão. Aqui, para finalizar, eu tenho a experiência do aniversariante aqui. Ela está começando, a gente desenhou um negócio muito mais robusto. Também o Renato vai me ajudar ali, a gente vai trazer esse negócio completo daqui a pouco. Mas qual que é a ideia? Todo varejista faz ali o seu push, manda seu e-mail de parabéns, feliz aniversário, mas é tudo muito igual. Assim, todo aniversário você vai receber um e-mail, vai ter um código lá com 10% de desconto e fechou ali, acabou ali. A nossa ideia é ter uma jornada do aniversariante. Então é a gente capturar o cliente pelos canais dirigidos. Então eu vou te mandar um e-mail, vou te mandar um push, mas eu não vou te dar o cupom ali. Eu quero que você vá para o meu canal. Quando você for para o meu canal, vai ter um template ali, que por enquanto está sendo o nosso bolo de aniversário, mas que depois a gente quer evoluir, a gente quer que o cliente abra um presente ali, que realmente tem um presente. Então é como se a gente estivesse entregando para ele quando ele entra no nosso canal. Então a gente tem que criar esse mistério, tem que fazer o cliente querer acessar, mas quando ele chegar no canal, ele vai ter uma experiência toda diferenciada. E aí, de novo, aqui contando com a ferramenta da Insider, a gente vai conseguir. A gente por enquanto, está nessa peça chapada aqui, mas a gente tem umas coisas para resolver dentro de casa também com relação ao cupom de desconto aqui, ao presente que a gente vai dar, mas esse negócio vai para frente aqui, vai funcionar e vai ser legal. E é isso. Eu queria agradecer, de verdade, tudo que eu falei aqui. Tem um trabalho enorme do time, tem time em São Paulo, tem time no Rio, trabalhando todo dia aqui para colocar essas coisas em pé e para fazer tudo funcionar. Deixo aqui o nosso QR Code para quem não tem nosso aplicativo, baixar e sentir um pouco dessa experiência. Tem um cupomzinho também aqui de R$15 para a primeira compra que vocês podem usar. Espero contar com vocês aí como nossos clientes para vocês fazerem parte dessa virada que a gente está fazendo. Obrigado.